Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos à nossa revisão? Vamos lá, direto à nossa revisão. Aula 17, olha a nossa revisão aí de aula 17. Da aula 17, língua portuguesa. Vamos revisar tipos textuais, narração. Você conhece esse tipo textual, narração? Você já viu alguém narrando alguma história? Seus avós, sua mãe contando uma história para você? Principalmente os avós, né? Os avós, eles gostam muito de contar histórias. Então, são narrativas. Há vários aspectos da narrativa, há elementos, a estrutura. É o que nós vamos aprender hoje. Na realidade, nós vamos revisar, porque você já conhece com certeza. Vamos então para o nosso primeiro texto. Observe aí esse texto. Então temos o texto aí, olha só, uma piada, olha só, observe aí. Então temos assim, acompanhe comigo, leia junto comigo essa história aí, olha só. A mamãe está sentada na porta de casa, conversando com as amigas. Aí passa o filhinho na bicicleta, a toda velocidade, e grita, com as pernas abertas. Olha, mamãe, sem as pernas! Depois de um tempinho, olha de novo, passando na bicicleta. Olha, mamãe, sem as pernas e sem as mãos. Mais um pouco, volta a passar, todo alegre. Olha, mamãe, sem os dentes. Muito bem. Há vários aspectos que temos que analisar numa narrativa. Vamos só observar aqui essa narrativa, essa pequena narrativa. Olha só. O que você observa aí? Nós temos um narrador nessa história? Temos alguém que está contando essa história? Pelo texto, há algumas marcas que você pode observar e identificar o narrador da história. Temos aí, ó, a mamãe está sentada na porta. Você observa aqui um marcador temporal, né? Está. Aí você observa, está, professor? Como é que eu sei que é o narrador? Ela está. Alguém está contando a história, né? Em terceira, olha só, ele está indicando. Ela está sentada na porta. A mãe está sentada na porta da casa. Sabemos que temos um narrador aí, temos um marcador temporal. Então, tudo isso vai indicando que nós temos um narrador que está contando a história. Okay? Então, ele vai contando a história. Aí, olha só, aí, né? Aí passa o filhinho. Então, ele vai discorrendo, vai narrando essa história a respeito dessa criança. Muito bem. Ele fala, aí passa o filhinho na bicicleta, toda velocidade, grita, de pernas abertas. Aí ele dá a entender aqui que o personagem está falando, olha só, e transcreve a fala do personagem. Não, um discurso direto. Olha aqui, como é que eu sei, professor? Através do travessão. Então, é a fala da criança. Olha só a fala da criança, ela falando aí, ó, olha, mamãe! Olha aí, olha, mamãe, sem as pernas. Depois de um tempinho, olha só, olha ele, olha só aqui, outro marcador, né? Outro marcador. Quem é que está olhando aí? A mãe olha, ela olha, né? A mãe olha. Então temos aqui a voz do narrador. Ela olha ele de novo passando da bicicleta. Aí temos o discurso direto aqui do personagem, olha aí da criança novamente. Olha, mamãe, sem as pernas e sem as mãos. Mais um pouco, volta a passar todo alegre. Olha só outro marcador. Ela, a criança, volta a passar toda alegre. Né? Então temos marcadores que você pode identificar na narrativa, saber a diferença entre o narrador e os personagens. Muito bem, vamos prosseguindo nessa revisão? Olha só, observe aí. O que é um texto narrativo, então? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e num determinado espaço. Muito bem, tempo e espaço, daqui a pouquinho nós vamos entender um pouco mais, relembrar o que é um tempo, o que é um espaço numa narrativa. Muito bem, geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns textos narrativos, romance, novela, conto, crônica, fábulas, piadas, quadrinhos, tudo que envolver uma narrativa tem esses elementos aí. Muito bem, vamos prosseguindo? Nossa revisão, olha só. Como se dá essa estrutura? Como se dá essa estrutura da narrativa? Toda narrativa, ela tem uma estrutura. Toda narrativa, ela tem uma estrutura. Então,
Se você assistir um filme, se você ler um livro, se você ler um quadrinho, um mangá, ele vai ter ali essas estruturas. Às vezes foge, mas aí nós vamos tocar mais à frente a respeito dessas estruturas quando se movimentam de formas diferentes. Mas vamos conhecer um pouco aí da estrutura dessas narrativas. Olha só, observe aí. Muito bem, temos a narrativa, a estrutura, a apresentação, logo no início da narrativa. Imagine um filme aí, né? Quando começa o filme, aí essa apresentação, ali a introdução, nessa parte inicial, o autor do texto ou do filme, ele apresenta os personagens vão aparecendo, né? Vão se apresentando, o local, né? Que é o espaço onde vai se passar a história, o tempo que se passa essa história, né? O tempo que se passa essa história, em que se desenvolverá ali essa trama. Muito bem. Outro segmento aí dessa estrutura é o desenvolvimento da história, o desenvolvimento dessa narrativa. Aqui grande parte da história ela é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Eles vão agindo e elas vão se desenvolvendo essa narrativa. Olha só, observe aí outras partes da estrutura da narrativa. Muito bem, quais são? Olha só, temos o clímax da história, o clímax da narrativa é a parte de desenvolvimento da história. O clímax ele vai indicar ali o momento mais emocionante da narrativa. Muito bem, e aí nós temos também o desfecho da história, né? O desfecho que também é chamado de conclusão, que ele é determinado pela parte final ali da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Muito bem, elementos da narrativa. Vamos prosseguindo? Elementos da narrativa, exatamente, falamos das estruturas, agora vamos falar dos elementos. O que consiste esses elementos da narrativa? Temos o narrador, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre esse narrador, falamos lá no início, apresentamos ali como você vai identificar o narrador no texto, na narrativa. O narrador é aquele que vai narrar a história, que conta a história. Eles dividem-se em, entre outros, narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Muito bem, narrador personagem é aquele que faz parte da história, né? Ele está contando uma história em que ele fez parte daquela história. Ele é um dos personagens da história, então ele vai narrar a história com ele participando também. Temos ali o narrador observador, esse primeiro aqui, olha, o narrador observador, que é aquele narrador que só observa a história, ele só conta a história, ele não está participando dessa narrativa. Então ele vai contando, né? Viu ali a história da criança? Então temos ali um narrador observador, né? Ele só está contando a história, ele não participou, ele está contando essa história e do que ele viu, do que ele observou. Muito bem. Temos o narrador onisciente, esse narrador aqui é importante, narrador onisciente, para você relembrar, você está relembrando. É aquele narrador que tudo sabe. Ele sabe ali dos sentimentos dos personagens, sabe se ele está sofrendo, sabe se ele está feliz, sabe o que ele sonhou. Então esse narrador, ele conhece todas essas características dos personagens, das narrativas que vão se desenvolvendo, ele sabe todas essas características dos personagens. Muito bem, temos o enredo também, um dos elementos da narrativa, que ele trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, é a trama em si, que se desenrolam através das ações dos personagens. São classificados em enredo linear, enredo não linear, enredo psicológico e enredo cronológico. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo, olha só aqui, ó. Outros elementos da narrativa, outros elementos. Os personagens. Não há narrativa sem personagens, não é isso? Não há uma história sem personagens. São aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, os protagonistas e antagonistas, não é isso? Professor, o que é antagonista? Muito bem, antagonista. Alguém me perguntou o que era antagonista. Antagonista, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, existem o mocinho e o vilão, são antagonistas na história, né? Antagonistas na narração. Então, isso é um antagonista. Vilão, mocinho, são antagonistas na história. Vamos prosseguindo? Olha só, observe aí. Muito bem. E os personagens secundários, né, que são os coadjuvantes, os adjuvantes e tudo mais. Olha só. E o tempo? O que é um tempo, professor? Nos elementos da narrativa de uma história, de um livro.
esse tempo. O que é? Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data que se passa a narrativa, né? Um momento específico, pode ser um momento específico de um país, um momento político, um momento histórico, essa narrativa pode se passar. O tempo ele pode ser cronológico ou pode ser psicológico. Professor, mas nem sempre numa narrativa consegue-se identificar, né? Às vezes o autor da narrativa, ele pode não especificar, mas ele deixa pistas ali, né? Ah, essa história se passa na primavera, ou ele não fala nada. Quando as flores surgiram, a estação do amor, sei lá, ele vai deixar uma pista ali para você identificar o tempo em que essa narrativa está ocorrendo, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só, elementos da narrativa. Temos também, olha só, o espaço. O espaço é onde ocorre a história, né? Onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer num ambiente físico, né? Ah, essa narrativa se passa em Manaus, essa narrativa se passa na zona norte de Manaus, essa narrativa se passa na zona leste de Manaus. Muito bem, pode ser num ambiente físico, num ambiente psicológico do próprio personagem, né, em que ele vive aquela história e essa história só está na cabeça dele. Muito bem, aí vai da criatividade do autor. E no ambiente social também. Então, esse espaço, ele vai se caracterizar ali pelo local onde a narrativa se desenvolve. Muito bem, muito bem. Prosseguindo, vamos lá? Então falamos sobre narrativa, elementos da narrativa. Muito bem, olha só, vamos prosseguir. Olha aqui, vamos passar aqui, vamos próprios. Tá aí então. Então o que nós falamos hoje a respeito? Até agora. Falamos aí da estrutura da narrativa e falamos de elementos da narrativa. Muito bem. A estrutura da narrativa, uma estrutura linear. Começa ali com a introdução da história, com a apresentação, que começa ali muito tranquilo, a apresentação dos personagens, onde a história está se passando, né, vai apresentando ali os personagens. Filmes, livros começam assim, geralmente quando é uma estrutura linear. Aí vem o desenvolvimento da história, o clímax, onde acontece alguma coisa que entre os antagonistas, né, principalmente os antagonistas das histórias, falei aqui, vilão, mocinho e tudo mais, e que vai desembocar no desfecho da história, o desfecho da narrativa, onde tudo se resolve. Muito bem. Temos também os elementos que fazem parte dessa narrativa, o narrador da história, o enredo, o personagem, o tempo em que se passa, o espaço onde ocorre essa narrativa. Muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só, vamos acompanhar aqui esse texto. Olha só, Pequena Fábula de Franz Kafka. Observe aí, observe esse texto, Pequena Fábula de Franz Kafka. Ah, disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz como o fato de que finalmente via à distância. À direita e à esquerda as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa, uma para a outra, que já estou no último quarto. E lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o garoto e devorou. Muito bem, vamos analisar um pouquinho aí, principalmente nesse trecho, o narrador. Você consegue observar o narrador aí? Consegue? Esse narrador, ele é um narrador observador, é um narrador personagem? O que você diz? Você acha que é o rato que está contando essa história? Hã? Diga aí para mim, mande aí pelo chat a resposta. É o rato que está contando essa história? Observe que eu falei aqui a respeito dos marcadores temporais, não é isso? Muito bem, olha aqui, observe logo no início. Ah, disse o rato, ele disse. Então temos aí um narrador, que não é o rato, né? Olha o que ele falou aí. Ah, ele disse, o rato.
o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância. Muito bem. Notem aqui também, olha, que ele diz bem aqui, ó, no final, aqui ele diz bem assim, as paredes convergem, você precisa mudar de direção, disse o garoto. Aí ele pega aqui, ó, uma fala, né, um discurso direto, uma fala do garoto aqui, você identifica não só pelo travessão, mas também pelas aspas aqui, olha, né, que ele indica aqui que é a voz do garoto que está falando aí. Então, temos essa situação da narração. Vamos ver aqui, eu falar um pouquinho aqui sobre esse narrador? Olha só. Narração é a ação do processo ou efeito de narrar. A narrativa é a exposição escrita ou oral de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos sequenciados. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falamos um pouquinho, revisamos um pouco aí sobre narrativa, agora nós vamos exercitar um pouquinho, olha só. Leia o trecho a seguir. Observe aí, ó. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que eu... O narrador, ele se refere à vizinha como velha, como minha senhora. Muito bem, como minha senhora. O que essas palavras utilizadas revelam? Palavras velha e palavras minha senhora. Daqui a pouquinho nós retornamos. Respondam no chat e indique a escola que você pertence.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à resposta do pessoal. Algumas participações aqui no chat. Deixa eu ver aqui a participação de algumas pessoas aqui. Olha só. Tem uma participação da Ingrid, que ela diz, ela se refere a ela como minha senhora. É verdade, mas essa não é a resposta, Ingrid. Temos aqui também, quem mais? A Sara Giovana, é isso? As palavras têm o mesmo sentido, não? Não tem o mesmo sentido. São utilizadas de forma diferente. Vamos já analisar. Muito bem. A Nicole diz aqui que ele é um narrador observador. Não, Nicole, ele não é um narrador observador. A pergunta não é essa, mas ele não é um narrador observador. Ele é um narrador onisciente. Por quê? Se observar ali, ó, ele diz assim, disse ele confuso. Então ele sabe como se sente o personagem. Então ele é um narrador onisciente. Muito bem. O que temos mais aqui? O que temos aqui? É um narrador que participa, que fala que é o Pietro. Quem mais aqui? A palavra que transmite o mesmo sentido, diz a Beatriz aqui, eu acho. Não transmite o mesmo sentido. Temos quem mais aqui? Quem mais? A Yasmin, o narrador observador. Não, eu já falei que não é observador, mas essa não é a pergunta. É o sentido ali que a palavra velha e minha senhora tem ali, como eles são utilizados, que sentido que ele quer dar ali, o narrador. Muito bem, narrador participativo, diz a Rebeca. Narrador observador, diz o Ângelos, é verdade. É um narrador observador, já falei, ele fala confuso ali, né? Ele sabe o que o narrador, o personagem sente, mas não é essa a pergunta é, a palavra velha e a palavra minha senhora aí, o que essas palavras que ele utiliza revelam? Muito bem, quem mais que tem participação aqui? A Eva Luane, é isso? Muito bem, Eva Luane, tem o que? O Felipe, tem a Ellen, participação aqui do Halisson também. Quem mais? O Tiago. Ninguém respondeu, só estão falando sobre narrador. A Marjorie, Clarice, quem mais aqui? O Cauã, o Eliseu. Quem mais aqui tem participação aqui? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu. Tá? Deixa aqui. A Isabela. A Isabela diz aqui, ó. Isabela, com 2 L. A Isabela diz aqui, ó, minha senhora ele está tratando a mulher com respeito. Daqui a pouco nós vamos ver aí, ó, Isabela, vamos ver se você está certo. Quem mais aqui? Aí participação do Ricardo, deixa eu ver aqui, da Fernanda, mas ninguém respondeu aqui a resposta, só a Isabela. Deixa eu ver aqui quem mais. Somente. João Vitor, Lucas Furtado, quem mais? Ninguém, só o José Henrique participou aqui também. Quem mais? A Gisele. Deixa eu ver aqui, Gisele. Ele usou velha como forma indireta, minha senhora como forma direta. Vamos ver daqui a pouquinho. Ó, indica que a vizinha já é uma pessoa de idade avançada, velha. Vamos ver daqui a pouquinho, o Ana Cláudia. Quem mais aqui? Quem mais? A Raíssa participou. Guilherme falou que ele se refere a uma mulher de idade. São duas palavras, né, o Guilherme? Velha e minha senhora. Então respondeu a primeira, falta a segunda. Quem mais? Transmite respeito, a Caroline falou aqui. A primeira, né, Caroline? Falta a segunda resposta. Muito bem. Educação, falou aqui a Esté. Muito bem, a Esté falou aqui. O que a Esté falou? Educação, trocar velha por algo mais educado. É por aí, Esté. Por aí. Daqui a pouquinho nós vamos ver a resposta. Quem mais aqui que participou? Quem mais? A palavra do mesmo sentido? Não, o Severino falou aqui. Exatamente. Quem mais participou aqui? O Alisson. Alisson, é isso? Alisson, uma pessoa de idade. Quem mais falou? Não. Ok, bacana. Podemos ir à resposta? Podemos? Vamos lá então, vamos analisar. Olha só, observe aí. Muito bem. Vamos para a pergunta novamente? Pergunta. Olha só, leia o trecho a seguir. Então você já observa aí, ó. Era a velha do apartamento vizinho, 2 pontos. Aí vem a voz do personagem. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Muito bem, então sabemos aí que não é a pergunta, mas sabemos que esse narrador é um narrador onisciente, porque ele sabe como se encontra o nosso personagem.
Muito bem, disse ele confuso. Imagina que eu... Muito bem. Então temos um trechinho aí. Aí a questão é a seguinte, olha só, observe. O narrador, ele se refere à vizinha como velha e como minha senhora. O que essas palavras utilizadas revelam? O que essas palavras aí que estão destacadas? Velha e minha senhora revelam. Olha só a resposta, observa aí. Muito bem, a resposta. A palavra velha, ela é utilizada de forma pejorativa, né? Ou seja, ele quer indicar que ela é uma pessoa velha. Então ele tá meio que desdenhando dessa senhora, né? Uma pessoa velha. Então ela é utilizada dessa maneira, uma maneira pejorativa. Já quando ele fala minha senhora, ele vai demonstrar ali uma educação, polidez. Pois não, minha senhora, como a senhora se encontra? Então notem aí que velha e minha senhora são utilizadas, né? O valor semântico, o valor que ele carrega tem valores diferentes, uma de forma pejorativa e a outra de forma com educação e polidez. No discurso indireto livre, no caso ali, já falamos a respeito sobre o discurso indireto livre, quando falamos sobre o discurso direto, mas aqui o indireto livre, ele foi usado na palavra velha para se referir à vizinha. Nesse contexto, o termo tem conotação pejorativa. Já na fala direta, o personagem usa a forma de tratamento minha senhora para se dirigir à mesma pessoa. Na fala indireta, não há censura, não há ouvinte. Na fala direta, por questão de polidez, foi usada de forma minha senhora para indicar polidez, educação e tudo mais. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora nós vamos para a próxima aula, que é a nossa aula de matemática, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vocês acompanharam aí a aula do professor Mário de língua portuguesa, praticamente uma palestra. Vamos então, como você viu aí, acompanhar a nossa aula de matemática aqui na primeira série, e hoje nós vamos falar de função afim. A gente tem que relembrar aqui, como nós estamos falando aqui de um bloco de revisão, a gente tem que falar algumas coisas que são cruciais, né? Vamos começar então com a definição. A função afim, vejamos aí. Então, a função afim é uma aplicação de R em R. Esse R aí é aquele R bonitão que simboliza aí o conjunto dos números reais, tá? Domínio contra domínio. Recebe o nome de função polinomial do primeiro grau, ou também conhecido como função afim. E ela, quando a cada x pertencente a R, né, estiver associada a um elemento. Olha só, dentro desse parêntese, ax mais b, que é a forma que a gente conhece aí a função do primeiro grau, então a função afim, ela está sempre nesse formato, não é? E ela é pertencente também ao conjunto dos números reais, com um detalhe aí importante, o a, esse a que acompanha o x, ele deve ser diferente de zero. E dependendo de qual for o seu sinal, né, o comportamento dessa função ela é diferente. Então, você pode ver na nossa cartela em vermelho, f de x é igual a ax mais b. Essa forma aí é a forma que a gente tem que se acostumar. A gente vai bater o olho nesse formato, nessa forma, a gente já tem que lembrar que isso se trata aí de função afim ou função do primeiro grau, ok? Vamos lembrar também aqui um pouco do gráfico. O gráfico é um detalhe muito importante quando a gente estuda a função afim. Então vamos relembrar aqui uma situação que remete aí ao gráfico, né? Porque a gente tem que mencionar aqui também um pequeno detalhe, como falei agora há pouco, sobre o coeficiente A, né? Ele tem um comportamento quando ele é positivo e tem outro comportamento quando for negativo. Vamos ver com mais detalhes agora. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, característica aí da função do primeiro grau, tá? Uma reta.
como 2 pontos são suficientes para determinar uma reta, a gente vai atribuir, então, valores, né, a x, né, para calcular aí os seus correspondentes em y. Então, nós temos aí na nossa cartela aí, uma função chamada aí de f de x igual a 2x menos 1. Esse f de x, algumas vezes a gente trabalha também chamando ele de y. É o que está aí na segunda linha, né? F de x igual a y, né? E y igual a 2x menos 1. Então, o que vai acontecer? Para a gente visualizar esse gráfico, né, com todas as suas características, a gente vai atribuir valores, tá? Exatamente como está aqui nessa tabelinha. A gente pode observar nessa função que o valor de A, aquele que acompanha x, nesse caso aqui, ele é positivo. Então, toda vez que esse A for positivo, ele vai ter esse formato, né? O gráfico vai ser uma reta inclinada aí para a direita, a gente chama ela de crescente. E quando esse A for negativo, né? A menor do que zero, ela vai ter um outro aspecto, ela vai ser decrescente, é o nome que a gente chama para quando ele tem esse formato, né? Essa inclinação aí do A negativo, tá? Importante também mencionar que nesse gráfico o domínio da função também é um número real, tá? Assim como a imagem da função também é um número real. Como é que então a gente vai construir esse gráfico que está aí à sua direita na cartela? A gente vai construir esse gráfico atribuindo valores, tá? Então o que nós temos aqui? Quando a gente atribui um valor, por exemplo, menos 2, e joga aqui na função, a gente vai substituir então esse x pelo valor menos 2, e aí vai ocorrer a multiplicação por 2 e posteriormente a subtração com 1. E isso vai gerar o resultado menos 5 que a gente está vendo aqui desse lado. Então, quando a gente faz isso, a gente atribui um valor para x e a gente retorna com outro em y, nós podemos então identificar essa coordenada, né, no plano cartesiano, que é o que está aqui, ó. Aqui nós temos aqui a coordenada menos 2, menos 5, o par ordenado, tá? E, como a gente mencionou aí, né, 2 pontos são suficientes. Então, a gente vai atribuir aqui um outro valor, nesse caso aqui, chamando aqui o valor de x de 2. Passando ali pelo processo aí da função, né, vamos multiplicar por 2 e subtrair por 1, ele vai retornar um valor 3. Então, nosso par ordenado aqui, nesse caso, desse ponto aqui, vai ser 2, 3. X igual a 2, y igual a 3. E a partir daí, então, eu traço uma reta que vai interceptar esses 2 pontos e vai caracterizar aí o nosso gráfico da função, no caso da função 2x menos 1, tá? Isso aqui é só um recorte do que a gente trabalha na sala de aula, né, quando a gente vai apresentar a função afim para os nossos alunos. E um grande trabalho que a gente pode fazer também, quando a gente está na sala de aula, é fazer o esboço do gráfico, ou então construir um gráfico realmente, né? Utilizar lá o papel milimetrado, né? Atribuir valores, que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora. Acompanhe aí comigo. Então a gente vai construir um gráfico da função aí, ó, y igual a 3x menos 1. Para construir esse gráfico, a gente precisa somente aí de 2 pontos. É o suficiente para a gente determinar aí a inclinação, né? Alguns pontos por onde ele vai passar. A gente pode perceber que ela vai ser um gráfico crescente, né? Porque o valor de A é 3, portanto é positivo. Então a gente já sabe qual vai ser a inclinação dele, tá? Para, então, a gente atribuir valores, o que a gente faz? Vamos atribuir aqui, por exemplo, x igual a 0. O que vai acontecer? 3 vezes 0 menos 1, o y vai ser igual a menos 1. Então, quando eu atribuir 3, aliás, quando eu atribuir 0, o y me retornou 1. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Então, a gente vai lá no gráfico, tá? Localiza lá onde o x é 0 e onde o y é 1. Vamos marcar aqui no gráfico, então, ó. Exatamente aqui, ó, onde o x é 0 e o y é 1.
Só um detalhe aqui que a gente acabou fazendo de forma equivocada, né? 3 vezes 0 vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Então, y é menos 1, tá? Só corrigindo aí. Quando o meu par ordenado, então, eu atribuí 0, o meu y retornou menos 1. Então, o ponto vai ficar aqui embaixo, tá? No menos 1, tá? E aí, para determinar o segundo ponto, a gente atribui novamente um outro valor para x. Vamos fazer, então, x igual a 1. A gente vai ter, então, 3 vezes 1, menos 1. O y vai ser, então, 3 menos 1. O nosso y é igual a 2. Então, quando eu atribuí valor 1 para x, ele me retornou valor 2. Então, buscando aqui no gráfico, a gente vai ter aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2. Então, a gente pode identificar aqui o par ordenado nesse ponto. E a partir daí, a gente pode traçar uma reta unindo, né, transpassando aí justamente esses dois pontos. Que foi que eu não consegui fazer, mas vou tentar de novo. Olha só, aqui, ó. Pronto. Passando aí pelos dois pontos, nós temos agora o nosso gráfico da função y igual a 3x menos 1. Ok? E essa foi apenas uma das aplicações que a gente tem na sala de aula, né? Construir o gráfico, mas também nós temos situações particulares que a gente vai relembrar também, situações bem específicas quando a gente trabalha a função afim. Vamos lembrar uma delas, acompanhe comigo. Vamos aí resolver um probleminha que envolve aí a função afim. Olha só, a despesa mensal de uma empresa com encargos sociais é dada pela fórmula dx igual a 20 mais x sobre 10. Né? X barra 10 é uma fração, x sobre 10, onde dx é a despesa em milhares de reais e x é o número de funcionários. Então, nós temos aí duas perguntas. A letra A, qual será a despesa da empresa quando ela tiver 100 funcionários? E na letra B, qual será a quantidade de funcionários quando a despesa for 50 mil reais? Então, olha só, para responder aí a letra A gente tem que responder qual vai ser a despesa. Então, vamos reescrever aqui a função d de x igual a 20 mais x sobre 10. Então, se ele está querendo saber aí qual vai ser a despesa, quando for a situação aí de 100 funcionários, nós vamos ter que calcular, então, d para um x de 100, ó, substituindo x por 100. Então, nós vamos ter aqui 20 mais 100 dividido para 10, tá? Eu não vou fazer aquele tradicional corte para não viciar vocês, mas vocês sabem, né, que a gente tem aí a divisão de 100 por 10. O nosso d de 100, então, vai ser 20 mais 10, que vai dar 30. Ou seja, quando a empresa tem aí 100 funcionários, quando ela tiver 100 funcionários, a despesa dele vai ser de 30 mil reais, tá? Atribuindo aí aquele valor de x, né, total de funcionários 100, substituindo a função, a gente vai ter, então, o valor y aí, 30 mil, tá? Significando aí a despesa da empresa. Para responder a letra B, a gente vai fazer uma atribuição agora para y, porque ele pergunta aí na letra B, qual será a quantidade de funcionários quando a despesa for 50 mil? Vamos responder agora a letra B. Na letra B, a gente vai fazer assim, ó. Repetir aqui a função, né, d de x, 20 mais x sobre 10. Só que agora, em vez de nós atribuirmos nosso valor em x, nós vamos trocar agora o y, ou seja, vamos trocar o d de x. Então, 50 vem aqui, ó, no lugar do d de x, tá? E aí, então, a gente vai trabalhar aqui com princípio multiplicativo, princípio aditivo, até encontrar o nosso resultado para x. Olha só quanto vai ser.
50 menos 20 igual a x sobre 10. 50 menos 20 vai dar 30, igual a x sobre 10. Portanto, o nosso x vai ser igual a 30 vezes 10, ou seja, 300 funcionários. A nossa despesa, então, de 50 mil acontece quando nós temos aí 300 funcionários. Então, olha só. A gente vai, então, para mais um exemplo, também muito comum quando a gente trabalha a função afim. Vejamos, então, a nossa próxima cartela. A função f, definida por f de x igual a x mais b, né? Sabe-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1. O valor de f de 3 nós temos aí 5 alternativas. Essa questão a gente tem que montar, né, um sistema de equações, atribuir primeiro os valores de f de 1 igual a 3 para determinar, então, o nosso sistema. Porque, olha só, quando a gente faz f de menos 1, aliás, igual a 3, a gente tem que fazer uma substituição na forma geral da função, trocando o x por menos 1, tá? E isso, então, vai gerar a nossa primeira equação, menos a mais b, tá? Quando a gente faz a mesma coisa para o f de 1, a gente também vai encontrar uma segunda equação. Nesse caso aqui, nós vamos ter f de 1 igual a mais b. E aí, quando a gente substitui esses valores, né, o f de 1 no caso, que é igual a 3, e o f de menos 1, que é positivo, é igual a 1, a gente tem aqui o nosso sistema de equações. E os resultados desse sistema de equações, que você pode utilizar aí o método que você achar melhor, tá? Você vai encontrar, então, os valores de x, né, e de y, no caso aí, vai ser a e b. Então, o nosso sistema vai ser assim, ó, menos a mais b igual a 3 e a mais b igual a 1, tá? E aí você atribui aí o método que você achar melhor, que você considerar melhor, né? Pode ser o método da adição, pode ser o método da substituição. O importante é que você vai encontrar aí como resultado a sendo igual a menos 1 e b igual a 2, tá? Que é justamente o que nós vamos substituir aqui, ó, na função para encontrar o f de 3. Essa função aqui, f de 3, vou colocar aqui do lado, vai ser então menos x mais 2b. Mais 2b. E aí, substituindo então o f de 3, a gente vai encontrar como resposta menos 1. E então marcar aí a resposta letra E, tá bom? É lógico que eu não mostrei com muitos detalhes, tá? Mas você aí resolvendo o sistema de equações e colocando na forma geral da função, a gente chega a esse resultado aí da letra E igual a menos 1, tá bom? Vamos então para uma atividade? Ok, temos aí a questão 1, onde você vai analisar o gráfico, e nós temos também aí a função, né, y igual a menos 4x mais 2. Você tem que dizer aí pra gente qual é que representa, qual gráfico desses gráficos representa a função menos 4x mais 2. Vamos para a segunda. Questão 2, uma bem tradicional, né? O posto de gasolina cobra aí R$ 2,50 pelo litro da gasolina e R$ 1,90 pelo litro de álcool. Então você vai ter que responder aí o valor que o cliente paga ao colocar 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. E na letra B,
a lei de formação para cada um desses combustíveis. Vou deixar então um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para a interatividade.
Muito bem, retornamos agora para fazer aquele momento especial, que é o momento que a gente vê aí as respostas que nossos alunos deram no chat, a nossa interatividade. Vamos acompanhar então o que nossos alunos andam dizendo aí dessas duas questões da dinâmica local interativa. Vamos aí separar algumas mensagens, olha só. Tem aí a Milena. Milena falou que a questão 2 irá custar R$ 25,00 os 10 litros de gasolina. Beleza. Além da gasolina tem um álcool, né? Tem que calcular os dois, tá bom? Quem mais? Temos aí Henrique, fala que a questão 1 é a letra C. Beleza, e a questão 2 é R$ 81,00. Beleza, letra A, R$ 81,00. Obrigado pela participação. Lembrando que você também pode dizer, tá, qual é a sua escola, tá bom? Se você é do interior, de repente você pode dizer do seu município também, tá bom? A gente vai ler aqui as mensagens de vocês. Vamos continuar então. Tem mais alguma resposta aí? Vamos ver, selecionar mais alguma. Olha só, Paulo Henrique, falando que a questão 1, a resposta correta é a letra C. Muito bem, letra C. Vamos ver mais uma mensagem aí do Joab. Joab aí disse também que a resposta é a letra C. Daqui a pouco a gente vai conferir o resultado, tá bom? Vamos ver se mais alguém comenta. Vamos ver também se diz aí o nome da escola, né? Vou mandar um abraço para o pessoal das escolas também. Questão 2, a letra A, gasolina R$ 25,00. Fabiola, beleza, Fabiola. Mais alguém aí comentando? Vamos ver se mais alguém acha aí a resposta da primeira questão, tá? Ou então da segunda questão, né? Vamos lá então. Tem mais alguém? Eu sou da Escola Teresa dos Santos, do município de Itapiranga. Um abraço então para o pessoal aí de Itapiranga e da Escola Teresa dos Santos. Obrigado pela participação. Sejam aí bem-vindos também. Mais uma resposta aí, Vitor Hugo. Primeira questão, gráfico D. Daqui a pouco a gente confere, hein? Quem mais? Severino, letra C na primeira questão. Beleza. Olha aí, alguém falou aí, Sol de Lucena. Participação aí também dos alunos do Sol de Lucena. Letra C, letra D. O pessoal está dizendo aí qual o gráfico que elas acham que é a resposta correta. Luane está dizendo aí também que a letra A, R$ 25,00 em gasolina e R$ 76,00 em álcool. E só a segunda questão, né? Tá bom. Quem mais está participando aí com a gente? Vamos ver. Yasmin, questão 1, letra C. Muita gente respondendo aí letra C. Será que essa é a resposta correta? Vamos já ver. Vamos ler mais um comentário aí. Ana Maria, questão 1, letra C. Ó. Mais uma resposta aí, letra C. Bom, vamos fechar então aí a participação. Vamos verificar então quais são as nossas respostas para as duas questões da dinâmica local interativa. Acompanhe comigo. Então, na questão 1, nós temos aí os 4 gráficos, né, que foram apresentados com possíveis respostas para essa função aí, ó, y igual a menos 4x mais 2. Uma maneira rápida de você verificar qual é o gráfico correspondente, você pode fazer aqui uma atribuição ao valor y. Você pode chamar aí o y de 0, né? Olha só, a nossa função é essa, né? Y igual a menos 4x mais 2. Se você chamar aqui o y de 0, colocar um valor dele de 0, nós vamos ter aqui, ó, menos 4x mais 2, 4x igual a 2, x igual a 2 quartos, 2 quartos, que é a mesma coisa que meio. Portanto, aqui, ó, onde o y é 0, o x é igual a meio, tá? E se você fizer uma atribuição para x igual a 2, você vai, aliás, para x igual a 0, você vai então encontrar y igual a 2. Então, a resposta correta aí, na primeira questão, tá? Letra B. Vejamos aí o nosso gabarito. Tá aí, ó. A primeira questão, então, a resposta é a letra B.
Nessa DLI temos como resultado a letra B, pois o gráfico onde a reta é decrescente e ela toca o eixo y.2, né? Lembrando que essa curva, né? essa reta, né? Tem como característica ser decrescente, tá? Justamente porque o nosso coeficiente ali do A é negativo. Muito bem, vamos ver então a resposta aí da questão 2. Questão 2, que fala aí do posto de gasolina, né? A gente tem que calcular aí quanto vai ser pago se um cliente decidir colocar aí 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. E na letra B, dizer aí qual é a lei de formação. É mais conveniente dizer aí, começar a responder pela letra B, tá? Para depois encontrar o valor aí da letra A. Vejamos o nosso gabarito. Olha só, eu vou começar pela letra B, tá bom? Porque o crucial aí é determinar a lei de formação da gasolina e do álcool, né? Então, aí foi colocado 2,5 vezes G, né? G de gasolina, tá? Podia ser X também, mas colocamos aí a letra G para simbolizar a gasolina, porque cada valor que a gente substituir no lugar de G vai ser multiplicado por 2,5 e vai gerar o resultado, né? O álcool é a mesma coisa, só que o álcool é 1,9 vezes A simbolizando aí álcool, né? Então, cada litro que a gente colocar, a gente multiplica por 1,09, aliás, 1,9, e nós vamos ter o preço final. Então, lá na letra A, quando a gente coloca lá, no lugar do G, a gente coloca 10, que foram aí os 10 litros, e no lugar do A, a gente coloca aí os 40 litros de álcool, olha o que vai acontecer. 10 vezes 2,5 vai dar 25, e 1,9 vezes 40 vai dar 76. Então, somando essas duas quantias aí, o cliente vai pagar ao todo R$ 101. Tá bom? Obrigado, então, pela companhia, obrigado pela participação. Agora eu vou chamar o professor Mário para dar mais um show de aula de língua de portuguesa.